graça do Senhor Jesus esteja contigo. E hoje eu quero te convidar a nós estudarmos as Escrituras Sagradas lá em Isaías capítulo 53. Isaías, o profeta, que é antecessor a Cristo, 600 anos, ele vai profetizar, meu irmão e minha irmã, sobre o servo sofredor. Mas antes de tudo, eu quero te convidar a você, que é um irmão e uma irmã em Cristo, que está assistindo esse vídeo, a deixar o like, a comentar e a propagar esse vídeo. É importante para que a plataforma entenda que você está gostando do conteúdo, meu irmão. Volto a frisar, existem diversos canais do YouTube falando sobre Jesus. Isso é verdade. Mas não custa nada nós propagarmos essa palavra. Quantos canais do YouTube também tem diversas visualizações de nada que vai nos ajudar em nossas vidas, nada que vai complementar, nos ensinar a sermos pessoas melhores. Eu não estou aqui para pregar religião, eu estou aqui para falar de Deus, de Cristo e da sua palavra, uma palavra edificante, como o canal fala, edificados em Cristo. Então eu te convido, vamos à leitura. Isaías 53, ele vai dizer: ora, quem creu em nossa pregação? Isaías já inicia com uma pergunta: quem creu na pregação dele? Eu creio. Você crê na pregação de Isaías? Será? Ele complementa: a quem foi revelado o braço de Yahvé? Em algumas traduções, o Senhor. A quem foi revelado o braço do Senhor, o Deus Criador? Ele vai nos falar, vai nos detalhar no versículo 2, que ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Sabemos que Jesus nasceu em Belém, na casa de Davi, Bet-Elen, a casa de Deus, a casa do pão, a tradução direta do hebraico, mas que foi criado em Nazaré, uma terra, mais precisamente dito, uma vila de pescadores, de pessoas sem muita instrução, mas que tinham o desejo, meu irmão e minha irmã, de servir a Deus, e pessoas humildes, mas tementes a Deus. E ele prossegue: ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Hoje conhecemos alguns quadros que fazem referência à fisionomia e ao aspecto físico de Jesus Cristo. Jesus com características europeias, cabelos claros, olhos claros, pele clara. Mas esse Jesus, na verdade, não condiz nada com que as próprias Escrituras nos deixam como referência. Apesar de não termos muita referência sobre a questão da fisionomia e da parte física de Jesus Cristo, mas Jesus era uma pessoa como qualquer outra, nascido no meio de um povo, de características iguais ao seu povo. E a própria palavra nos descreve que ele caminhava muito no sol. Então, muito provavelmente, segundo os estudiosos, Jesus era alguém de pele escura, de cabelos escuros, de olhos escuros. Certa profecia declarada por Jacó, lá em Gênesis, nos últimos capítulos, ele vai declarar que de Judá haveria alguém que teria os olhos negros e que possuiria o cetro de justiça para todo sempre.
fazendo referência à pessoa de Jesus Cristo. E Isaías nos fala que em seu aspecto físico não havia nada que pudéssemos ser cativados por ele. Ele não era alto, nem muito menos baixo. Ele não tinha nada de bonito, não tinha nada que chamasse a sua atenção, a não ser as suas palavras, a sua sabedoria, a sua sofia, os seus ensinamentos. Isso é que chamava a atenção de todos, porque ele é a própria sabedoria de Deus, a sofia de Deus em grego, encarnada no meio de nós, homens. Versículo 3, ele prossegue: pelo contrário, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, e sabemos muito bem disso. Vivenciou como homem de dores e experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém que os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado. E nós não temos a sua pessoa importância alguma. Então Isaías descreve que ele foi menosprezado pelos seus. Certa passagem vai nos ensinar no Novo Testamento que os irmãos de Jesus o incentivam e o incitam a ir a Jerusalém, sabendo que o Sinédrio já tinha o desejo de prendê-lo e de matá-lo. Então os próprios irmãos de Jesus Cristo, os filhos de José, apesar da palavra não nos ensinar, não nos deixar definido que Maria e José haviam tido filhos próprios fora o Senhor Jesus. Alguns estudiosos, teólogos vão dizer que esses irmãos que a Bíblia descreve como irmãos de Jesus seriam filhos de José do seu primeiro casamento, pois José era um homem viúvo e havia se casado novamente com Maria. Mas isso não vem um detalhe. O detalhe é importante que Jesus foi menosprezado pelos seus. E você aí fica se reclamando e chorando porque é menosprezado. Meu irmão, lembra-te que o teu Criador, o teu Salvador, o teu Redentor foi menosprezado, foi humilhado, e não só pelos seus, mas por todos. Mas o quanto dói a uma pessoa ser humilhado e menosprezado pelos que deveriam lhe apoiar, pelos que deveriam estender as suas mãos. O quanto é difícil uma pessoa ser traída pelos seus próprios. Então vamos prosseguir na palavra. Versículo 4. E no entanto suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Você acha que Jesus Cristo foi torturado por homens? Ele foi torturado pelo próprio Deus, o Criador. Que toda a ira de Deus que deveria ser derramada sobre mim, sobre você, sobre a humanidade, por errarmos, que pecado significa errar, do hebraico chatá, errar o alvo, caiu sobre ele. Deus derramou toda a sua ira sobre ele. E nós não demos esse devido valor à pessoa de Jesus. A Bíblia é importante. O Novo e o Velho Testamento, todos os profetas, todos os reis, todas as histórias, todas as conquistas e derrotas, desde a escravidão do Egito, a sua libertação, desde os levantamentos dos profetas, a pregação do Evangelho, as Escrituras, desde a Torá, escrita por Moisés, ministrada por Deus ao seu servo, desde o Evangelho, escrito pelos discípulos de Jesus. Mas nada disso importa mais do que a pessoa de Cristo, mais do que a pessoa do eu sou encarnado, aquele que é, que era e que será para todos sempre, meu irmão. Vamos continuar, versículo 5.
Isso é importante. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Você sabia que a paz que nós temos hoje, o conforto da tua casa, da tua cama, da tua rede, do teu sofá, o conforto e a oportunidade de estar almoçando, fazendo sua refeição com seus entes queridos, o conforto que tu tem hoje de andar no teu carro, na tua moto, de poder ter um teto, um lar, de poder ter um trabalho, de poder ter uma família, isso teve um preço que ele carregou sobre ele, que ele levou sobre si, um preço de vida, meu irmão. Então é importante você crer na sua palavra. Isso não é religião, isso é vida, isso é o próprio Deus falando conosco. A sua boca fala conosco. Volto a frisar, eu não prego religião, e essa não é a minha vontade, mas eu falo de Deus, porque esse é o meu dever, propagar a sua palavra a todos, na Judéia, na Samaria, em Jerusalém e nos confins da terra. Eu irei falar do amor de Deus. Versículo 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé, o Senhor, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, meu irmão. A minha, a sua, os nossos erros, do primeiro homem Adão até o último homem que virá. Todos os erros cometidos debaixo desse céu, ele levou sobre si. Em versículo 7 ele nos ensina que ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Você sabe por que Jesus é comparado a uma ovelha? Porque a ovelha é um dos animais mais dóceis que existe, se não o mais dócil. Hoje eu vivo em Portugal. Em Portugal ainda se tem muita cultura de criar ovelhas. E aqui se vê muito as ovelhas sendo guiadas pelos seus pastores. Enquanto a ovelha é um animal dócil, que quando é levada para ser tosquiada, retirada a sua lã, ela permanece calada, inquieta. Então, meu irmão, sejamos igual a ele. Permanecermos calados diante dos nossos acusadores, porque nós temos um advogado que é fiel às nossas causas. Versículo 8. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Por acaso ele deixou descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Isaías fala que pelos erros da humanidade, do povo de Israel, de todo mundo, ele foi golpeado. Versículo 9. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Ele só falou a verdade, mas a verdade é dura, e a verdade ela dói mais do que uma pancada. Infelizmente vivemos num mundo de hipocrisia, em que as pessoas adoram ouvir mentiras e ser bajuladas e serem enganadas, mas aquele que fala a verdade não tem valor nessa sociedade do mundo moderno em que vivemos. Versículo 10.
Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele terá sua posteridade, prolongará os seus dias e para sempre a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Versículo 11. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma e ficará satisfeito, mediante a sua sabedoria. Meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si as mais obras dos seres humanos. Mas para que Jesus receba você como filho dele, é necessário que tu creias. Não creia em religião, pois religião não salva ninguém. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é somente ele, porque ele pagou um preço de sangue, um preço de sacrifício, um preço de vida, que é nos ensinado que ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes mesmo se humilhou até a morte de cruz. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, o Cristo, Jesus Cristo em grego, Yeshua HaMashiach em hebraico. Basta que tu creres, meu irmão, para que tu seja feito filho dele e tome posse da sua herança. Porque no versículo 12, para finalizar, por esse motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, isso é Deus falando, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, e foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Isaías faz o mais belo relato bíblico sobre a pessoa de Jesus, 600 anos antes, como havia falado. E ele cumpriu tudo aquilo que Isaías descreveu. O servo sofredor, levado diante dos seus tosqueadores, dos seus acusadores, permaneceu calado, mas cumpriu aquilo que Deus havia determinado para a sua vida. Então não deixe de cumprir aquilo que Deus tem para a tua vida. Não deixe de cumprir o teu propósito que Deus te deu. Fique na paz, meu irmão. Reflita nessa palavra. O servo sofredor te chama. Deixa um like, compartilha esse vídeo.